Nós estamos já em pleno período de campanha eleitoral. A campanha oficialmente começou no último dia 16 e as respectivas coligações, os respectivos candidatos, tanto em Itapajé, Irauçuba e Tijuçuoca, já estão, logicamente, realizando aí as suas respectivas atividades. Nós temos alguns tópicos que vamos estar abordando nessa entrevista e um deles é exatamente relacionado à propaganda eleitoral, consequentemente às atividades realizadas, alusivas a esse tema, por essas respectivas candidaturas, nesses respectivos municípios que compreendem a 41ª zona. Primeiro, para a gente começar, doutora Gabriela, é prazer recebê-la aqui no nosso Jornal Integração. Seja muito bem-vinda aqui à nossa Atitude FM. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Prazer em conhecer todos que estão aqui. E eu acho muito importante o que está sendo feito aqui, né? A gente conversar um pouco sobre o processo eleitoral, sobre propaganda eleitoral, né? É importante, a gente, em breve, né, em pouco mais de um mês, a gente vai fazer a escolha de quem vai governar a cidade, né? Quem vai fazer as políticas públicas, os projetos e quem vão fazer, os vereadores que vão fazer as leis. Então é de extrema importância que a população conheça os candidatos, não só peguem os programas e olhem, conheçam, mas também é importante esse período de propaganda eleitoral para se conhecer esses candidatos. Tanto que uma das formas de se fazer a campanha eleitoral, né, a propaganda eleitoral, é fazendo comício, é fazendo carreata, né, existe também plataformas na internet, enfim, tem diversas formas da propaganda eleitoral ser feitas. E aqui eu vou abordar um pouquinho mais o que eu vejo que é o mais intenso, pelo menos na nossa região, e acredito que em muitas regiões, é a propaganda eleitoral exercida por meio de comício e carreatas, passeatas, que todas são, claro, legítimas e necessárias, né? E a primeira coisa que eu vou destacar, que é importante, é a veracidade, né? Toda propaganda eleitoral, assim como as informações divulgadas, sempre devem ser verídicas, né? Isso porque, não sendo verídica, não só você viola a legislação eleitoral, você também pode violar o Código Penal. A gente não pode divulgar desinformação, divulgar informação errada, manipular fatos, isso não pode ser feito. Outra coisa muito importante no processo eleitoral como um todo, não só na propaganda, é a igualdade de oportunidades. Todas as coligações, todos os partidos e candidatos têm o direito, né, de difundir as suas ideias, difundir o seu plano, enfim, todo o seu programa, né? E a população ter acesso a isso. Então é importante que seja respeitado, porque às vezes a gente percebe que uns têm mais forças, outros menos, mas a gente, como Justiça Eleitoral, e inclusive aqui eu também menciono o Ministério Público Eleitoral, que fiscaliza, né, fiscaliza junto com o Poder Judiciário, a gente faz também uma análise disso, garantindo a igualdade nas eleições. E ainda continuando sobre esse tema, é importante mencionar a questão das regras, né, da previsão. Aí eu posso até mencionar, para aqueles que são mais curiosos e tenham interesse, que a legislação eleitoral, a lei que regula as eleições, né, a lei das eleições que a gente fala, é a Lei 9.504. Caso alguém tenha interesse, queira verificar, folhear, a estudantes de direito, que eu sei que tem muitos aqui perto, né, muitas universidades aqui perto. Então, é a Lei 9.504 e tem algumas resoluções do TSE. No TSE, inclusive, o site é a melhor fonte de informação, tem muitas informações verídicas, obviamente, fidedignas, e é a melhor fonte de consulta. Agora, sobre a propaganda em si, como eu mencionei, eu falo um pouco demais e se precisar... À vontade. Qualquer coisa a gente intervém. Porque, assim, o tempo é curto e são muitas informações e eu acho importante que a gente esteja aqui divulgando essas informações. Verdade. A primeira coisa que eu queria mencionar, né, como destaquei antes, com relação à propaganda eleitoral e o uso de som e alto-falante. Né, eu sei que esses sons e alto-falantes são utilizados em carreatas e passeatas e também em comícios. Para a utilização de alto-falante, a lei eleitoral ela estabelece um prazo de 8 da manhã até as 22 horas, para alto-falante fixo, de 8 da manhã às 22 horas. E aqui é importante a gente perceber que o objetivo é garantir essa propaganda eleitoral, mas compatibilizar com a paz pública, né, com o sossego.
porque a gente tem que garantir que as pessoas também possam descansar. Verdade. O alto-falante fixo é o que está ali nos eventos em si, é isso, doutora? Então, você pode ter isso, você tem no comício. O comício você tem uma extensão um pouquinho maior que vai até as 24 horas. Isso em regra, exceto o comício de encerramento de campanha que pode perdurar por um pouquinho mais, por mais 2 horas. No caso das carreatas, é até às 10 horas. Ok. Tá? E aí tem mais um ponto bem importante, que é, esse alto-falante, porque eu sei que tem carros de som. Esses carros de som, eles têm um limite de decibéis também, que podem ser utilizados, que é 80 decibéis, medida a 7 metros de distância. A gente até tem um aparelho, né, um decibelímetro, que a gente pode medir essa amplitude, enfim, medir o som, porque não pode ultrapassar, não pode ser, por exemplo, um trio elétrico, né? Aqui é propaganda eleitoral, não um carnaval. E mais uma observação muito importante, não é permitido pela legislação eleitoral o uso de carro de som volante, isolado. Isso significa o quê? O carro de som que não está participando de carreata, passeata e comício. Esse é vedado. Por quê? Quando a gente vai fazer um comício, uma carreata, no caso os partidos vão fazer, eles comunicam previamente à polícia para eles organizarem o policiamento, organizarem tudo, né? A gente, tanto a Justiça Eleitoral, quanto o Ministério Público, quanto a polícia vão ter ciência do evento que vai acontecer. Por isso também não é possível, imagina, se várias pessoas botam vários carros volantes ao mesmo tempo pela cidade. É por isso que ele é vedado. Certo. Só uma lhe interrompendo, e perdão, mas... Não, pode interromper porque... Essa situação tem acontecido aqui em Itapajé, né? Então, diante desse tipo de situação, desses carros de som rodando, anunciando determinados eventos, exatamente de coligações, de candidatos que não estão necessariamente participando ali de passeata ou de caminhada, enfim, alguma coisa nesse sentido. Como é que fica a situação, então, nesse tipo de situação? Que infração é essa? Como é que o eleitor, o cidadão, pode fazer a denúncia? Ótima pergunta. Sim, tem acontecido e a gente tem atuado nesse sentido, porque na Justiça Eleitoral também, o juiz tem o poder de polícia. Além de eventual multa que possa ser aplicado em caso de descumprimento, além de poder configurar crime, porque, por exemplo, tem um crime no Código Eleitoral, não é nem no Código Penal, que é descumprimento e violação das decisões judiciais, que é o artigo 347 do Código Eleitoral. Só que o principal aqui é a gente interromper a conduta ilícita. Então, o objetivo não é só punir, o objetivo é que ela não aconteça. Se tem alguém violando a lei, a gente tem que interromper. Então, esses carros podem ser apreendidos. Então, o que acontece? Normalmente, a gente notifica e fala, para com essa conduta que você está violando a lei. Não sendo interrompido, a gente pode apreender o veículo, entendeu? É isso. Esse é o principal objetivo, interromper a conduta ilícita. E é isso que pode acontecer. Então, qualquer... Tem sanção também para o candidato ou coligação a qual ele está prestando serviço, a pessoa do carro ou não? Isso também é um dos princípios da propaganda eleitoral, que é a responsabilidade. É uma responsabilidade solidária entre todos. Entre o partido, coligação, candidato, todo mundo. Então, assim, óbvio, vai ter que ser apurado, tem várias situações, mas o fato é, qualquer carro, volante de som que esteja fora de uma carreata ou comício pode ser apreendido. É aquilo. Outra pergunta que o senhor fez foi sobre a denúncia, né? Tem um canal de denúncia que é o Pardal e as denúncias que chegam a gente avalia, porque é aquilo, né? Tudo que for possível a gente fazer para manter a paz pública e o sossego, a gente vai fazer. E a integridade da população, né? Porque a gente sabe que não é só o silêncio, é que às vezes instiga comportamentos e eventuais conflitos. Verdade. Então, a gente está tentando manter a paz e o sossego. Eu sei que todos os candidatos e coligações e partidos são os mais interessados em manter, né, a integridade da população, portanto, né? Melhor que eu até, eles querem zelar pela integridade da população de Itapajé, Tejuçuoca, Irauçuba. Então, tem esse canal de denúncia pelo Pardal,
Tem servidores da Justiça Eleitoral que são também fiscais de propaganda, então eles são escolhidos e eles podem fazer um auto de constatação. Então, são servidores que, se eles estão passando na rua, viram alguma coisa, eles sabem, porque eles conhecem a lei, sabem que está irregular, eles já podem direto autuar um processo que vem para mim. E aí, depois vai para o Ministério Público e a gente vai avaliar se teve realmente uma violação de conduta, enfim, uma violação da lei pela conduta, enfim, vai ser analisado. Ok. Doutora, a gente está aí há quase 20 dias exatamente da campanha. Como é que está sendo esse período exatamente? Tem acontecido com constância infrações nesse sentido, por exemplo, de propaganda irregular aqui em Itapajé e Irauçuba e Tejuçoca? Olha, não sei se eu vou te dizer com frequência ou não, né? Às vezes vocês sabem melhor do que eu, vocês estão aqui, vocês estão ouvindo, né? Coisas chegam a mim, muitas coisas não chegam. Eu espero que o que chegue, né, a gente consiga solucionar. E também aquilo, eu espero que a partir de agora, porque a gente ainda tem aí um mês, né? Que os candidatos e os apoiadores todos se abstenham de fazer condutas que não são... Só que são irregulares, né? Se abstenham. Então, a ideia é que diminua, né? Eu não posso dizer se tem muito, se tem pouco, até porque eu nunca fui juiz aqui, né? Então, eu não sei dizer como era nos anos anteriores, mas... O ideal é que não tivesse nenhuma. O ideal é que não tivesse nenhuma. O ideal é que não tivesse nenhuma, que todo mundo estivesse respeitando, né? E aí é isso. Aqui eu também venho pedir o apoio, não só dos partidos e candidatos, coligações, mas dos apoiadores, né? Perdão pela redundância, dos apoiadores, né? É aquilo, você pode apoiar, torcer, divulgar, usar camisa, tudo, de 8 da manhã às 10 da noite. São 14 horas ao longo do dia, né? É bastante tempo. Verdade. Eu acho que às 10 a gente pode parar e deixar as pessoas descansarem, a mãe botar seu filho para dormir. Deixa eu trazer então a doutora Yara Benites também, que é chefe do cartório eleitoral aqui para esse nosso bate-papo. 12 horas e 37 minutos. Yara, boa tarde, seja bem-vinda também ao nosso Jornal Integração. Na verdade, eu ia só fazer um adendo, né, ao que a doutora falou, lembrando também dos prédios públicos, hospitais, né, Casa do Legislativo, que é a Câmara, na Prefeitura, esses carros de som, eles têm que passar pelo menos 200 metros desses locais, né? Principalmente o hospital, que tem gente enferma, que precisa do descanso, né? Verdade. A senhora falou, doutora, sobre a questão do decibelímetro. Uhum. É uma equipe da própria Justiça Eleitoral que faz essa fiscalização ou isso fica a cargo da Polícia Militar? Como é que é? Olha, o decibelímetro, o cartório eleitoral e servidores da Justiça Eleitoral podem usar, né? Como eu mencionei, a gente tem poder de polícia, então a gente pode fiscalizar. Porém, a polícia também pode, porque também é uma infração ambiental, dependendo do volume, né? Isso não é só uma infração eleitoral, é uma infração ambiental, né? Então, dependendo do horário, dependendo do volume, também pode ser eventualmente fiscalizado pela Polícia Militar. Ok. Eu queria aproveitar aqui essa oportunidade, não sei até que ponto vai caber exatamente a questão da Justiça Eleitoral, mas a senhora pode aqui nos nortear. Nas caminhadas ou passeatas, de repente termina lá o comício, né? Termina o evento e saem exatamente em passeata pelas principais ruas da cidade. E aí tem sido constatado e registrado também que as duas vias, ou as duas faixas, né, da via são obstruídas por esse movimento. Isso é ilegal também, doutora? Olha, exatamente por isso que na lei ela diz que antes de ser realizada uma carreata ou passeata, até no máximo 24 horas antes, tem que ser comunicado à polícia. Por quê? Aqui até, eu vou fazer só uma observação antes, foi muito proveitoso que aqui no município de Itapajé, a gente conseguiu fazer um acordo na Justiça Eleitoral, junto com o Ministério Público, entre todos os partidos, todas as coligações, todos os candidatos, o que foi muito proveitoso e eu sei que isso pode ajudar muito, que foi um acordo estabelecendo qual dia de cada um fazer a sua carreata ou o seu comício. Isso seria como um objetivo de evitar que haja, por exemplo, encontro de duas carreatas e tumultuar ainda mais, né? Enfim. Então,
o que a lei pede? Que seja comunicado o trajeto, se for uma carreata, e o local, se for um comício, para a Polícia Militar. E é justamente para tentar organizar isso, de forma a não impedir o fluxo, entendeu? A permitir que a vida continue, mesmo você tendo a carreata acontecendo ou a passeata acontecendo. Então, assim, é permitido, porque, de fato, eles podem fazer o comício, podem fazer a carreata, mas a ideia é que tenha um mínimo de prejuízo à locomoção normal da cidade, né? Por isso que há essa comunicação prévia. Ok. 12 horas e mais 40 minutos, 12h40. Eu queria tocar em outros tópicos, mas queria deixá-la à vontade para algo mais sobre o que é permitido e o que não é permitido relacionado à propaganda, caso a senhora queira aproveitar aqui o mais uns minutinhos, não. Porque tem muito trabalho, né? Tem mais algum tópico referente à propaganda que a senhora queira citar? Eu acho que o principal são esses, né? Yara, você tem alguma coisa que você lembra? Pois não. De propaganda não, né? Eu mencionei o hospital, mas bom lembrar das igrejas também, né? Escolas, não passar perto, principalmente na hora que elas estão funcionando, do bom senso, né? Também, do respeito. A né? igreja, na hora que ela está funcionando, o povo quer escutar o padre, não Verdade. a carreata, né? Então, Verdade. assim... Pela lei são 200 metros, você tem que ter no mínimo 200 metros desses prédios públicos, ou seja, sede do Poder Executivo, que no caso Prefeitura, sede do Poder Legislativo, no caso Câmara de Vereadores, igrejas, hospitais, bibliotecas públicas, escolas, né? É uma previsão legal, que tem que ter esse respeito de 200 metros. Ok. 12 horas e 41 minutos, 12h41, eu queria saber sobre pedido de registro de candidatura, até quando, quais são esses prazos que a Justiça tem para fazer esses respectivos julgamentos, doutora? Segundo a lei, o prazo é até dia 16 de setembro para ser julgado nas instâncias ordinárias. Então, é isso, até dia 16 devem ser julgados nas instâncias ordinárias. Ok. No tocante à substituição de candidaturas, até que data, que prazos são estabelecidos pela legislação eleitoral? Bom, a substituição de candidatura, ela vai depender também da situação, né? Pode ser uma renúncia, pode ser falecimento, pode ser indeferimento, existem várias causas, mas é até 10 dias após o que deu a causa, né? Vamos supor que teve uma renúncia, 10 dias depois tem que ser feita essa substituição. E aí a substituição vai obedecer ao estatuto do partido. Ok. Em caso de indeferimento, esses prazos mudam? Pois não. Contando que tem que ser feito até 20 dias antes do dia da eleição. Né? Essa substituição, o único que é aceito após esses 20 dias é por falecimento. Né? Ok. Isso. Então, regra geral, 20 dias antes do pleito é o prazo para mudança de substituição de candidatura. Exato. Ok. Bom, 12h42, eu queria saber também com relação exatamente a gente sabe, aqui está chefe do cartório, juiz eleitoral, tem um promotor que é o Dr. Marcos também, né, promotor eleitoral. É a equipe que basicamente vai estar responsável por esse pleito aqui na 41ª Zona. No geral, como é que está a equipe do cartório, da Justiça Eleitoral como um todo, exatamente para atender toda essa demanda que a gente sabe muito bem que é muito grande? Itapajé talvez seja exatamente o município com as maiores demandas, mas tem também Irauçuba e Tejuçoca. A equipe da Justiça Eleitoral conta com, vamos dizer assim, um efetivo que consiga de fato dar conta de toda essa demanda? A gente dá conta, a gente trabalha muito, a gente dá conta. Não, a gente tem, eu até vou ressaltar aqui que o Tribunal Regional Eleitoral também para auxiliar algumas zonas, né, que possuem mais municípios e, no caso, a 41ª Zona possui 3 municípios, então recebeu mais um juiz que está auxiliando nesse período, que é o Dr. Isaac, e também recebeu mais um promotor também para auxiliar. O cartório tem feito um ótimo trabalho, né? Aqui ele é representado pela Yara, mas tem várias servidoras lá e trabalhando muito, é isso. Tem um volume muito grande, mas dá conta, a gente consegue. Tudo bem. A gente percebeu, doutora, na reunião exatamente lá com os representantes dos partidos, das coligações, a equipe da comunicação também, a preocupação exatamente com a questão da segurança. A gente sabe que o efetivo policial, tanto aqui de Itapajé como dos outros 2 municípios, é bastante reduzido. A senhora pensa em pedir, por exemplo, reforço policial lá para o dia da votação, ou até mesmo nos dias que forem exatamente se aproximando mais do pleito, que a gente sabe que as movimentações se intensificam mais? Tá no seu pensamento também isso?
Não pode ser descartada essa possibilidade, né? Até eu acabei não mencionando, mas no dia da reunião que foi feito esse calendário, né, que o objetivo é justamente centralizar, né, o efetivo que a gente tem, né, de segurança pública, de forma a atender apenas um evento e não dispersar entre vários distritos. Então, a gente fez esse calendário para facilitar, considerando essa situação, mas é claro que não vai ser descartado. Se eu perceber que há necessidade, posso fazer a solicitação de mais policiamento, né? Inclusive algumas cidades, eu não sei se os senhores ficaram sabendo, algumas cidades recentemente receberam Polícia Federal, receberam uma equipe enorme. E no dia que foi feito o nosso calendário, a gente estava com a presença da Polícia Militar, do Raio, né? Todos ali presentes para também participar, né? Porque inclusive, eles estavam preocupados com essa organização, né? Porque nada melhor do que a previsibilidade para a gente conseguir organizar e evitar qualquer tipo de conflito. Mas é claro que não está descartado. Se for necessário, eu vou fazer a solicitação, com certeza. Ok. Para a gente finalizar, doutora, eu queria deixar aqui o espaço para que a senhora repasse aqui algumas orientações exatamente a mais, tanto para os eleitores como para aqueles agentes diretamente envolvidos nesse processo, aí que a gente possa ter um pleito tranquilo, né? Com certeza. Olha, mais uma vez eu agradeço, né, pelo convite. Eu até olhando aqui, a Yara está com uma blusa chamada Eu Trabalho pela Democracia. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente trabalha pela democracia e a gente está aqui para fazer com que ela ocorra em igualdade de condições, respeitando o direito de todos, né, de votar de acordo com a sua consciência, né? Então, eu digo para os eleitores, né, e apoiadores, se informem, conheçam os candidatos que vocês vão votar, compareçam no dia da eleição. É muito importante a presença do maior número de pessoas, porque quanto mais gente, né, isso significa maior legitimidade para aquele que vai ser eleito, né? Então, imagina, 100%, isso significa que 100% da população escolheu aquele candidato. Então, compareçam às urnas, é muito importante, pesquisem, né, cada um deles. E é isso, assim, com relação à segurança e essa questão que eu mencionei das regras de horários e tudo, eu peço os partidos, as coligações, os candidatos, eles sabem, né, eles têm conhecimento disso. E eu peço que os apoiadores também respeitem, né? Porque algumas pessoas, muita gente está envolvida, mas tem pessoas que não estão participando tanto, que só querem chegar em casa e descansar. Enfim, para a gente tentar fazer com que seja um período agradável, né? E é isso, representando a vontade de todos, chegando no final com uma eleição tranquila, né? E é isso, eu peço a colaboração de todos. A Justiça Eleitoral está aqui, está acompanhando, está fiscalizando, junto com o Ministério Público. O cartório tem feito um trabalho excelente e é difícil porque é muita coisa. Verdade. Né? Eu, no caso, eu sou juíza da primeira vara civil, eu continuo sendo juíza da primeira vara civil né, na Justiça Comum, além do eleitoral. Mas a gente dá tudo que a gente pode para fazer uma eleição a melhor possível. Tudo bem. Yara, também obrigado pela participação. Obrigada. A Yara já é quase de casa aqui, está quase toda semana concedendo entrevista aqui ao nosso Jornal Integração, e a nossa emissora também está sempre à disposição, viu, Yara? Obrigada, estou sempre à disposição também. Eu quero só fazer um adendozinho. Pois não. Lembrar que os alto-falantes, como um todo, eles só podem funcionar em comícios ou em carreatas. Ok. Né? Volante na praça, uma caixinha de som, não pode. Em praças, de repente está ali um grupo, né, de apoiadores e tal, de determinado candidato com a caixinha de som. Isso não pode, então? Não pode. Não Caixa é de permitido. som só em comitês, comício e carreata. Ok, tá bom então. Obrigado, Yara. Obrigado, doutora Gabriela. Equipe aqui da Justiça Eleitoral participando com a gente no nosso Jornal Integração. São 12 horas e mais 49 minutos, 12h49. Faço um intervalo comercial e volto com você na sequência com as últimas informações no JI desta terça-feira.